Gravação já iniciada. Vamos começando aqui enquanto a galera vai acessando aqui. Pessoal, então na aula passada a gente falou a respeito, a gente retomou o conceito de análise econômica do direito de propriedade e nós partimos para o conceito de contratos, né? Análise econômica do direito contratual. Especificamente relativa ao direito de contratos, nós temos duas questões que se apresentam, que são extremamente importantes para essa matéria, mas elas derivam do mesmo, da mesma raiz de abordagem que vem da análise econômica do direito de propriedade. Tá? Qual é essa raiz, qual é esse raciocínio que permeia essas duas matérias? O que nós chamamos de custos de transação. Nós sabemos, através das nossas lições de economia e de análise econômica do direito, que os seres humanos racionais que são, eles têm a preferência por buscar o máximo de bem-estar, o máximo de utilidade. Isso na economia recebe um nome: eficiência econômica, né? Então, quando as pessoas se comportam de modo a buscarem esse bem-estar, buscarem tomar decisões que vão acrescentar essa utilidade à vida delas, nós dizemos que essas decisões elas são eficientes do ponto de vista econômico. Então, a gente chama de eficiência econômica, né? Essa decisão que acrescenta bem-estar à vida das pessoas, e cada um fazendo isso, nós estamos aumentando o bem-estar da sociedade, o bem-estar coletivo, tá? Então, os seres humanos são seres que buscam essa eficiência econômica. E a teoria dos custos de transação, ela diz que, na ausência de qualquer impedimento numa negociação, e estando essas pessoas que estão ensejando uma negociação cientes, né, dos seus direitos de propriedade, então se eu estou negociando com fulano e eu sei que fulano ele é o legítimo dono ou legítimo representante do dono, essa negociação ela será feita da maneira mais eficiente possível, ou seja, nós vamos buscar o máximo de eficiência, tanto do ponto de vista de quem está comprando, quanto do ponto de vista de quem está vendendo um bem ou serviço. Tá? Então, na ausência de custos de transação, nós temos uma alocação eficiente das coisas, ou seja, cada um vai ser proprietário daquilo que ele julga mais importante. Então, se eu tenho um bem que eu estou vendendo, por exemplo, um carro, e para mim é mais importante ter o dinheiro que o carro, e para outra pessoa que tem o dinheiro é mais importante ter o carro que ter o dinheiro, elas vão entrar num acordo e vão fechar negócio. Dessa forma, ambas as partes envolvidas na negociação gerarão bem-estar, ou seja, promoverão uma eficiência econômica, tá bom? Então, na ausência de custos de transação, nós temos que a propriedade ela é direcionada de forma eficiente entre as pessoas que estão negociando, ok? Essa é uma presunção que a economia faz, baseada no fato de que os seres humanos são racionais, que eles buscam esse bem-estar, cada um individualmente busca o seu bem-estar, e que esses seres humanos, eles são as pessoas mais capacitadas para tomarem essas decisões, né? Então, eu sou a melhor pessoa para saber o que é bom para mim, cada um de vocês sabe melhor o que é bom para vocês do que eu sei, né? O que é bom para vocês, então cada um de nós sabe o que é melhor. Quando nós partimos dessas premissas, nós chegamos à conclusão de que se nós sabemos o que é melhor para nós, nós somos seres racionais que buscamos esse bem-estar. Quando nós entramos numa negociação, o resultado dessa negociação é bem-estar para um lado e para o outro. Do contrário, nós não faríamos aquele negócio, nós não fecharíamos aquele negócio, não faríamos essa transação econômica, ok? Então, uma transação econômica livre entre as partes, ela vai gerar bem-estar, ela vai gerar eficiência, ok? Então, vamos guardar esse raciocínio aqui um instante.
e vamos passar por uma outra coisa. Então, isso aqui está guardado, tá? As transações livres entre as pessoas, entre os seres humanos racionais, geram eficiência, geram bem-estar, ok? Para um pouquinho aqui. Do outro lado, nós temos que o direito, enquanto uma disciplina social, enquanto uma ciência social, tem como objetivo gerar bem-estar para os seus cidadãos. A abordagem principal do direito visa a ética, visa a justiça social, mas isso tudo só é importante porque gera um bem-estar por conta dessa preocupação do direito, ok? Então, o direito, em última instância, tem preocupação com o bem-estar. Se o direito tem preocupação com o bem-estar, e eu digo que aqui, naquele raciocínio que nós desenvolvemos, que as transações econômicas livres entre as pessoas, entre os seres humanos racionais, geram bem-estar, o direito deveria se preocupar em promover essas transações econômicas que geram bem-estar, ok? Transações econômicas geram bem-estar, o direito se preocupa com o bem-estar. Logo, o direito deve se preocupar em gerar transações econômicas que promovam o bem-estar. Por isso, nós dizemos que a grande preocupação do direito, enquanto uma abordagem econômica, é com a promoção da eficiência econômica, tá? Então, eu estou mais uma vez justificando por que a análise econômica do direito tem um foco na eficiência econômica, porque isso gera bem-estar para a população e a preocupação do direito é justamente com essa geração de bem-estar, ok? Então, é por isso que o direito ele tem que ter esse enfoque econômico, porque ao permitir que as transações sejam feitas livremente entre os seres racionais, nós temos um acréscimo de bem-estar na população, um acréscimo de felicidade, um acréscimo na riqueza dessa população quando nós entendemos isso de forma monetária, tá bom? Logo, a preocupação do direito de propriedade e do direito contratual vai ser a mesma, vai ser promover essa eficiência econômica. E o que pode impedir essa eficiência econômica? Justamente esses custos de transação. Apesar de nós sabermos que as pessoas negociando livremente, elas vão chegar a uma negociação em que elas sairão numa situação melhor do que elas entraram, ou seja, elas sairão com mais bem-estar, nem sempre é simples promover essa interação entre as pessoas, tá? Existe o que nós chamamos na realidade de custos de transação, fatores que impedem ou dificultam justamente essa relação livre entre os seres humanos racionais, promotores de bem-estar e de utilidade. Ou seja, na vida real, uma série de coisas pode acontecer para impedir essas pessoas de negociarem entre si. Por exemplo, se eu não sei se essa pessoa aqui, ela é a pessoa habilitada a negociar o carro. Se eu tiver desconfiado que ele não é o dono do carro, eu não vou negociar com ele, porque eu posso dar meu dinheiro e ele vai me entregar o carro. Então, o que o direito pode fazer? Criar um sistema de garantias para que os proprietários de veículo possam comprovar a sua propriedade. Por exemplo, um órgão central que garanta esses títulos de propriedade. Então, um documento expedido por esse órgão, ele garante que aquela propriedade é daquela pessoa. Por exemplo, os documentos de propriedade que o Detran emite. Então, quando o direito ele tem cria, por exemplo, um órgão estatal que garante a propriedade do carro, ele está reduzindo o custo de transação. Porque eu sei que se aquela pessoa tiver o verdinho ali do carro, ele é o dono do carro, ok? Eu sei que se a pessoa tiver uma escritura, ela é a dona do imóvel. Então, eu estou reduzindo esses custos de transação. Eu quebrei esse pedaço do problema. Só que múltiplos problemas se apresentam na realidade, né? Esse foi só um dos problemas, um exemplo que eu trouxe aqui. E a tarefa do direito é analisar esses problemas, analisar as soluções que ele está oferecendo nesse momento, que ele busca oferecer, e imaginar se aquela é a melhor solução possível. Por exemplo, eu falei da escritura. Será que ter um sistema de cartório estatal com um custo muito relevante é a melhor solução? É eficiente? Hoje em dia eu tenho tecnologia para poder modificar essa relação cartorial que existe. Por coincidência, conversei com um amigo meu que foi registrar um contrato atrelando o imóvel dele a uma garantia bancária e ele pagou R$6.000 de custo de cartório.
R$ 6.000 de custo de cartório. Isso promove a negociação entre as pessoas ou isso desestimula a negociação entre as pessoas? Se isso desestimula, isso é um custo de transação sobre o qual o direito deveria se debruçar e analisar de que forma ele poderia modificar essa estrutura vigente para promover a eficiência econômica. Bom, agora a gente tem aqui o blockchain, né, que é essa tecnologia que permite as criptomoedas, né, o Bitcoin está alicerçado nesse blockchain, e aí o Estado vai criar, então, um sistema de blockchain para garantir a propriedade com custos de centavos. Olha como a gente vai reduzir muito o custo de transação da sociedade, tá? Então, nós temos que tanto o direito de propriedade quanto o direito contratual devem ter essa preocupação. A propriedade ela deve ser regida no sentido de que cada um seja, quer dizer, de que cada coisa, cada bem, cada serviço, ele possa fluir para a mão das pessoas que vão ter o maior bem-estar sendo dona daquelas coisas. Lógico, podendo ser, né? Que tem uma capacidade, né, de ser dono daquelas coisas. Mas eu não posso criar impedimentos, dificuldades que reduzam a eficiência econômica. Da mesma forma, o direito contratual, ele deve se preocupar com a eficiência econômica. E falando especificamente de contratos, que foi a nossa última matéria, 2 pontos são essenciais para isso. O desenho dos contratos, ou seja, toda a estrutura burocrática e as leis aplicáveis àquele tipo de contrato, ok? Nesse caso, aquele tipo de contrato. Então, o Estado ele deve formular regras contratuais que promovam a eficiência econômica, ok? Então, você tem um contrato de locação. De que forma o direito pode estipular regras gerais para o direito de locação que promovam os aluguéis dentro da sociedade? Ou seja, a pessoa que quer alugar uma casa, ela deve ser capacitada a alugar aquela casa da maneira mais eficiente possível. A pessoa que quer colocar a sua casa em aluguel, ela deve ser capaz de fazer isso da maneira mais eficiente possível. Será que se eu criar um contrato cujas cláusulas obrigatórias sejam de 20 páginas, será que se eu colocar a necessidade de registrar esse contrato em vários cartórios diferentes, só colocando aqui algumas coisas, tá? Totalmente hiperbólicas. Será que se eu criar uma lei limitando o número de casas em aluguéis que uma pessoa pode ter, isso promove ou isso desestimula, né, o aluguel? Então, o desenho de contrato diz respeito justamente a todas as regras aplicáveis àquele tipo de relação jurídica econômica ou não, porque o direito de família é um direito contratual, quando a gente tem um casamento, por exemplo, mas todas as regras são aplicáveis àquele tipo de contrato. O direito deve buscar a maneira mais eficiente de fazer isso. Maria Fernanda, acho que levantou a mão, pode falar. Professor, é que Laison está pedindo para você aceitar ele na aula. Já liberei. Ok, obrigado. Então, se ele não conseguiu entrar, pode vir para vídeo novo que ele vai conseguir entrar direto. Então, esse é o primeiro ponto que o direito de contratos deve se preocupar. O segundo ponto é a garantia de cumprimento de contrato, porque não adianta, por exemplo, voltando àquele caso lá da transação do carro, que eu trouxe como exemplo. Beleza, ele é o titular do carro, eu tenho dinheiro, nós dois estamos cientes de que nós somos os proprietários, cada um do seu bem, né? Eu sou dono do dinheiro, ele é dono do carro, e aí a gente fecha o negócio, mas uma das partes não cumpre, ou não entrega o carro, ou não entrega o dinheiro. E aí, como é que fica isso? Se o Estado não der uma resolução adequada, ele vai estimular outras pessoas a tentar fazer o mesmo, se sair bem uma negociação como essa, como efeito colateral, as pessoas vão parar de negociar, porque todo mundo vai ter desconfiança sobre o cumprimento do contrato. Então, um contrato que foi pactuado, segundo as regras vigentes, ele deve ser cumprido. O Estado deve garantir o cumprimento daquele contrato. Imaginem se eu tenho, por exemplo, uma lei de aluguéis, para ficar aqui nesse último exemplo que eu falei, uma lei de aluguéis que proíba o despejo. Proibição do despejo. O que será que vai acontecer? O do despejo por falta de pagamento, o despejo por inadimplência. Será que isso é um incentivo
ou um desincentivo às pessoas pagarem seus aluguéis? Isso é um incentivo ou desincentivo para os donos do imóvel colocarem seu imóvel em aluguel? Com certeza, cada um de nós conhece alguém que tem algum imóvel e ou reclama que alugar imóvel hoje é muito complicado de você lidar com o inquilino, de você conseguir cumprir as regras, ou essa pessoa reclama de estar com o imóvel fechado porque não quer alugar, para não ter apurrinhação. Então, será que isso não é um problema, por exemplo, de desenho de contrato para que a lei do aluguel seja mais amigável, mas principalmente para que as cláusulas pactuadas sejam cumpridas? Será que não foi um problema pregresso, né? Será que não foi uma coisa que aconteceu antes em outro contrato que desestimulou aquela pessoa? Então, o contrato que foi pactuado, ele deve ter uma garantia de cumprimento pelo Estado, porque isso vai fornecer incentivos positivos para as pessoas realizarem mais contratos. E contratos sendo realizados, as propriedades são trocadas entre as pessoas, cada um tem a possibilidade de ter sob o seu domínio, sobre a sua posse, sobre a sua propriedade, o que mais lhe agrada, o que mais lhe gera bem-estar. Consequentemente, nós geramos eficiência econômica nessa sociedade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos prosseguir? Alguma dúvida em relação a esse conceito? Queria saber assim, de vocês, se quando eu tento fazer esse amarrado, se isso, quando eu estou falando, vocês conseguem acompanhar e cumprir todas essas etapas do raciocínio, tá, pessoal? Se vocês conseguem, se faz sentido desde o início, na metade do argumento e na conclusão, se vocês conseguem perceber que essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão, eles estão amarrados por um fio. Isso faz sentido para vocês? Ou em algum momento vocês estão tendo alguma dificuldade, por exemplo, quebrando esse fio lógico da matéria? Ou todo mundo tá ok? Me dá esse feedback também, que é importante. Vocês ficam muito calados durante a aula. Tá tranquilo, professor? Para mim também, está dando para levar. Tá dando para levar, me deixou preocupado. Tá bom? Tá dando para levar? Tá de boa. Bom. Tá tudo certo, professor. Tá top. Beleza, como eu falei para vocês outras vezes, esse feedback é muito importante, pessoal, porque na sala de aula, o professor olhando no olho do aluno, ele já tem uma noção se os alunos eles estão conseguindo acompanhar, mesmo que ninguém fale nada. Então, essa percepção que a gente tem, né, comportamental, na sala de aula, às vezes nem precisa alguém falar alguma coisa, você perceber que a aula tá uma bosta, ou que a aula tá muito boa, tá? Mas no online é impossível, porque se vocês não falarem, eu não tenho como saber, entendeu? Então, é importante essa comunicação, tá? Mesmo que seja, não, ok, eu sei que é chato, né, ficar toda hora. É igual aula de matemática, que o professor fica fazendo aquelas contas bobas e toda hora pede para a pessoa confirmar, né? Mas isso é um sinal que a gente vai interpretando aqui quando a gente está ministrando o conteúdo, tá? Essa troca aqui ajuda muito. Bom, então nós falamos, né, até agora sobre um aspecto o aspecto da eficiência econômica. E essa eficiência econômica, quando nós falamos de direito de propriedade, direito contratual, né? Isso acaba ficando, de uma certa forma, muito frio, né? Uma abordagem econômica do direito, ela parece ser uma análise sem sensibilidade, né? Sem você entrar no aspecto do caso concreto, sem você considerar outras variáveis, e existe essa crítica dentro da contribuição da economia para o direito, principalmente na nossa tradição de direito aqui, que é uma tradição, como eu já falei com vocês, de tradição que vem da Europa continental, tem uma carga valorativa muito grande, enquanto a análise econômica do direito é uma matéria um pouco mais afastada, né, com um olhar mais objetivo, um olhar mais, não é matemático, porque a gente acaba aqui não desenvolvendo fórmulas, né, mas é um olhar mais exato, né, um pouco mais mecânico, robótico, né, da abordagem do direito. Só que quando a gente fala, por exemplo, de direito penal, quando nós envolvemos o crime dentro desse debate, dentro dessa seara, fica um pouco difícil a gente ter esse distanciamento, né, porque o crime, muitas vezes, ele não é apenas desenvolvido
com um objetivo financeiro. Quando eu estou falando de direito contratual, quando eu estou falando, por exemplo, eu estou falando de uma relação que rege aqui a propriedade de uma casa. Estou falando da relação que rege uma questão societária, de um negócio. Até quando a gente falou do direito de família, né, a gente consegue ter uma expressão patrimonial do direito de marido e mulher. Quando eu estou falando de contratos, essa expressão financeira, ela é muito fácil para a gente. É muito fácil fazer essa conversão. Mas quando a gente fala de matéria penal, quando eu estou falando de crime, é quase que impossível a gente tentar fazer uma abordagem da conduta criminal, da conduta dessa conduta perversa sobre a qual o direito penal trata, porque o crime nem sempre ele tem proveito econômico, né? Nem sempre o crime ele vai olhar para o resultado financeiro, como por exemplo os tipos penais de furto, roubo, mesmo latrocínio, certo? Extorsão mediante sequestro, estelionato, certo? Todos esses crimes aqui, eles têm uma dimensão financeira. Você consegue perceber, né, esse resultado financeiro. Mas muitos crimes são os crimes que a gente chama de sangue, né? Ou crimes cruéis que a gente tem. E nesses crimes cruéis, que são cometidos às vezes com violência, pela violência, como, por exemplo, um homicídio, certo? Uma lesão corporal, estupro. Para esses crimes é muito difícil a gente conseguir estabelecer uma relação distanciada, porque muitas vezes entra aquele aspecto da crueldade, né? Às vezes o crime ele foi cometido com requintes de crueldade, ou a própria conduta, ela já é uma conduta cruel por sua natureza, né? Eu brinco, até um professor que foi meu professor de direito penal, que ele falava que ele discordava um pouco dos agravantes do homicídio. Ele dizia que, na verdade, a gente deveria olhar para os atenuantes, né? Porque o homicídio é um crime, assim, um crime capital, né? Você não tem como voltar atrás, você não tem como reparar, a pessoa não se recupera, né, de um homicídio. Morreu, acabou, infelizmente. Outros crimes, por mais bárbaros que sejam, né, uma tortura, uma lesão, o estupro, até outros crimes que não envolvam sofrimento físico, mas uma injúria racial, por exemplo, todos eles você tem uma chance da pessoa se recuperar, mesmo que demore, né? Existe essa possibilidade, o homicídio não. Bom, mas voltando aqui para a nossa discussão, quando nós falamos de direito penal, sem dúvida essa carga valorativa, ela parece que é indissociável desse conteúdo. Mas também para o direito penal, a análise econômica do direito, ela tenta, de certa forma, trazer um olhar mais frio em busca de auxiliar o direito penal a ser mais eficiente. Dessa vez, não necessariamente eficiente do ponto de vista econômico, porque, como eu falei, é fácil a gente entender aqui que a gente deveria construir regras de sociedade que promovessem o empreendedorismo, que promovessem a habitação, que promovessem a facilidade de realizar desmembramentos patrimoniais, um divórcio, por exemplo, que favorecessem a concretização de contratos, né, a concretização de negócios. Isso tudo é fácil da gente entender, e é fácil entender como isso gera eficiência econômica. Quando nós falamos da eficiência aplicada à matéria criminal, quando eu olho para a eficiência aplicada à matéria criminal, nós temos não apenas esse aspecto econômico. Sem dúvida, quando nós temos uma sociedade cuja criminalidade é muito elevada, isso traz reflexos econômicos. Só vocês pensarem, por exemplo, um caso simples, aqui o Rio de Janeiro, aqui do lado. Eu, Igor, evito ir ao Rio de Janeiro, nunca fui ao Rio de Janeiro a turismo nos últimos 20 anos. A última vez que eu fui ao Rio a turismo eu era criança, né? Eu tinha nem sei quantos anos, mais de 20 anos isso. Então, há 20 anos eu não vou ao Rio de Janeiro, e desde que eu fiquei maior de idade pude ir, né, por minha conta, eu nunca fui ao Rio de Janeiro a turismo por medo da criminalidade, tá? Então, iguais a mim, com certeza tem diversas pessoas, às vezes alguns de vocês aqui na sala. Quanto dinheiro isso deixou de ser movimentado, né? Quantos negócios deixaram de ser feitos?
um aluguel de carro que eu poderia fazer, uma passagem aérea, uma passagem de ônibus, ou uma hospedagem, quanto valor deixou de ser criado para a sociedade, quanto bem-estar deixou de ser criado para a sociedade por conta dessa criminalidade, né? Lugares que têm maior criminalidade normalmente são lugares mais pobres. Isso também é muito fácil a gente entender, né? As pessoas são desconfiadas, têm medo, nós temos um risco maior, né, de fazer qualquer tipo de negócio dentro de um ambiente de criminalidade elevada. Então, sem dúvida, você olhar para a resolução do crime como uma maneira de melhorar o ambiente econômico, isso também é plenamente factível e, de certa forma, pode justificar algumas abordagens da análise econômica ao direito penal. Mas a eficiência que nós vamos ver agora diz respeito justamente aos objetivos do direito penal, que nós podemos consolidar, talvez, em um só. Que é a redução da criminalidade. Ok? Então, embora a gente observe a análise econômica do direito penal fazendo uma abordagem visando a melhoria econômica geral, nesse aspecto específico, a maior contribuição da análise econômica vai ser buscar uma eficiência para o próprio objetivo do direito penal. Então, nesse caso específico, quando nós tratamos de análise econômica do direito penal, essa eficiência ela será entendida, nós teremos um resultado eficiente quando nós estivermos diante de um cenário em que o próprio objetivo do direito penal ele é alcançado, que é a redução da criminalidade. Então, quando nós falamos dessa matéria, quando nós falamos dessa abordagem do direito, da economia ao direito penal, nós temos como objetivo número 1 a redução da criminalidade, ok? Ou seja, uma eficiência do próprio direito penal. Como aspectos secundários, nós temos a abordagem de eficiência econômica. O que seria essa eficiência econômica? Promover uma sociedade mais rica, economizar recursos do Estado, né? Ou seja, tornar a abordagem do Estado mais eficiente do ponto de vista econômico, já que o Estado ele é o órgão privativo de combate à criminalidade, mas, sem dúvida, a própria redução da criminalidade é o primeiro objetivo da análise econômica do direito penal. E para que a gente possa ter essa contribuição, como que nós vamos fazer isso? A análise do direito econômica do direito penal, ela é... Deixa eu voltar para esse slide aqui. A análise econômica do direito penal, ela é a aplicação das teorias e métodos empíricos da economia para teorias e métodos empíricos da economia. Opa, peraí. Ao direito penal. Então, a análise econômica do direito, ela contribui com o direito penal, aplicando as suas teorias e métodos a essa matéria do direito penal, ao que nós chamamos de teoria econômica do crime. E o que significa isso? O que significa aplicar esses métodos e teorias econômicas ao direito penal? Isso passa por uma primeira abordagem que foi inaugurada por um economista chamado Gary Becker, na década de 60, tá? Finalzinho da década de 60, ou seja, essa matéria, essa abordagem é uma abordagem
relativamente recente da maneira como ela foi sistematizada, tá? Porque ela data, né, de 1968, 968, tá? Se eu não estou enganado. E como que começa essa inauguração da teoria econômica do crime? É quando Gary Becker ele publica um artigo utilizando, inclusive, fórmulas matemáticas para demonstrar que os criminosos, ao decidirem ao decidirem delinquir, ao decidirem cometer um crime, eles analisam aquele crime sob uma perspectiva econômica, sob uma perspectiva de eficiência ou uma perspectiva de bem-estar. Como assim? O criminoso, quando ele vai cometer o crime, ele vai olhar para os benefícios da sua conduta criminosa, ele vai olhar para os benefícios da sua conduta criminosa e ele vai comparar isso com os custos da sua conduta criminosa. Se ele entender que esse custo ele está maior do que o benefício, ele não vai cometer o crime. Se ele entender que o benefício é superior aos seus custos, ele vai cometer o crime. Dentre esses benefícios e esses custos, nós temos como benefício o resultado almejado pelo agente. Então, esse resultado pode ser financeiro, se eu estiver diante de um crime financeiro, ou pode ser o resultado, por exemplo, eu quero matar aquela pessoa. Então, o resultado, benefício para aquele criminoso vai ser deixar aquela pessoa morta, né? Efetivamente matar aquela pessoa, assassinar aquela pessoa. Então, os benefícios vão ter a ver com o proveito do crime. Ok? Seja esse proveito financeiro ou não. E os custos que esse criminoso ele vai interpretar vão ter a ver com a probabilidade de ser preso e, além disso, mais a pena a qual ele estará sujeito. E assim, uma parênteses aqui. Essa probabilidade de ser preso não é apenas ser encarcerado, tá? Mas é ser encarcerado ou sofrer as consequências da sua punição, né? Mas esse encarcerado aqui, entendam de forma figurada, tá? Mas a condenação, porque se ele achar que ele vai ser preso, mas vai sair logo depois, ele vai colocar isso como um custo baixo para ele, certo? Mais a condenação, ou seja, a probabilidade de ser preso na cabeça do criminoso significa, em última instância, ele arcar com a pena a qual ele estará sujeito, ok? Não necessariamente ser preso, você matou a pessoa, você fica preso aqui 3 meses. Pô, matei uma pessoa que nunca mais vai aparecer, o resto da minha vida não vai aparecer. Eu vou ficar preso 3 meses? Bom, isso é um custo baixo, tá? Não, eu digo o seguinte, ser preso e condenado pelo crime, ok? Ou seja, a aplicação da pena. Quando o criminoso ele olha para isso, ele vai ter a sua decisão, se ele vai cometer o crime ou não vai cometer o crime, certo? Se os benefícios na ótica do criminoso, eles justificam a sua conduta, quer dizer, se os benefícios eles superam os custos da sua conduta, ele vai optar pelo caminho delitivo. Essa abordagem que foi desenvolvida por Gary Becker de maneira formal e matemática, ela já havia sido proposta muito antigamente, se eu não me engano, no século XVII, nos séculos XVII e XVIII, por esses dois filósofos. Inclusive, Cesare Beccaria é um filósofo que vocês estudam na faculdade. Não sei se ainda vocês já estudaram, mas vocês vão estudar. A obra dele mais famosa é chamada Dos Delitos e das Penas, tá? Se eu não me engano, é um trecho de uma obra maior, mas essa é a obra mais famosa de Beccaria. Esses dois teóricos, lá dos séculos passados, acho que Beccaria é de 1600 alguma coisa e Bentham é de 1700 alguma coisa, eles dois já haviam proposto essa abordagem ao crime, né? Eles já haviam dito que
quando o criminoso ele vai tomar a sua decisão, ele olha para o resultado. Ele olha para saber, ele vai lá no final e vê se ele vai ter sucesso na percepção dele ou não. Ou seja, se justifica ele cometer aquele crime ou não. A diferença é que Becker, ele formalizou isso com modelos matemáticos comprovando que essa era comprovando que essa abordagem ela de fato se coaduna à realidade, ou seja, nós temos realmente influência comprovada dessa estrutura de pensamento na atuação do criminoso, segundo a abordagem que Becker aplicou naquele momento. Então, embora a ideia já tivesse sido colocada alguns séculos atrás, isso era uma teoria. Becker formaliza isso empiricamente, traz dados, traz modelos matemáticos para sustentar essa opinião. E o ponto central, tanto na abordagem de Becker, quanto na abordagem de Beccaria ou Bentham, inclusive, é um filósofo de um movimento chamado utilitarismo, né? E a gente ouve muito esse termo de utilidade, né, na economia, mas a teoria dele é filosófica, não econômica, embora a economia tenha pegado emprestado muito desses raciocínios, mas Bentham, ele era um filósofo, não economista. Em ambas as teorias, em ambas as abordagens, nós temos um ponto central, que é a racionalidade dos agentes. Ou seja, o agente criminoso, ele não é um idiota, ele não é exatamente uma vítima da sociedade que quer se vingar da sociedade. Ou seja, ele nem é um demente, um doente mental que tem que ser tratado de maneira psiquiátrica, e ele nem é uma vítima da sociedade que está cometendo um crime como uma espécie de vingança. Ele é simplesmente um ser racional que vai olhar para o que ele quer fazer e calcular quais são os seus benefícios e os seus custos. E por que isso foi uma inovação naquela época? Porque naquele momento, na década de 60, duas teorias competiam para tentar justificar o crime, tentar explicar o crime sob óticas diferentes. Uma das teorias, ela tentava explicar a conduta criminosa, o ato criminoso, como cometido por cidadãos alienados, quer dizer, cuja mentalidade era diferente das pessoas comuns, então colocava os criminosos como psicopatas, sociopatas, certo? Que deveriam ser totalmente removidos do convívio humano, já que eles tinham mentalmente deficiência para avaliar as suas decisões, certo? Colocava, então, o crime como uma aberração comportamental, como uma aberração de comportamento e não uma decisão calculada, enquanto uma outra teoria que naquele momento tinha grande força e ela era principalmente capitaneada por um filósofo que vocês também devem estudar e que foi bastante famoso na sua obra, influenciou muito a sua obra, O Brasil. Eu particularmente acho horrorosa a obra dele, mas não há dúvida de que ele foi muito influente, que é Michel Foucault, né? Inclusive, vocês devem provavelmente ler algum livro de Michel Foucault ao longo da trajetória de vocês do direito penal. Eu, particularmente, acho que a teoria dele é completamente sepultada por Gary Becker, mas Foucault foi muito influente. E naquele momento, Foucault e os seus discípulos, os seus influenciados, eles abordavam o crime sob uma perspectiva social. Então, nós tínhamos, por um lado, a abordagem psicológica, ou como era observado algo como um desvio, né, psiquiátrica, né, vamos colocar dessa forma. E nós tínhamos, de outra forma, a abordagem social do crime. De um lado, seres que eram alienados, que eram dementes, eles não conseguiam raciocinar como pessoas normais, por isso que eles delinquiam. E nós tínhamos, no campo oposto, o crime justificado sob o aspecto social. As pessoas eram excluídas, principalmente por conta de um regime capitalista, opressor, de desigualdades, e aquele criminoso, embora muitas vezes ele não soubesse disso de maneira consciente, ele estava se rebelando contra o sistema, então o crime ele era uma expressão dessa grande
dessa grande opressão, era uma espécie de vingança, né, como eu falei, do oprimido contra o opressor. E essas duas teorias, como eu falei, elas disputavam o espaço naquele momento, sem dúvida, a teoria capitaneada por Foucault, muito em voga naquele momento, né, como eu falei, influenciou muito o Brasil, a obra de Foucault. E Gary Becker, ele chega alheio a isso e traz uma conotação muito fria, né, como é própria da economia. Não é nada disso. Nem o criminoso é um doente mental, nem é um vingador social que está fazendo isso para poder se rebelar. Ele é simplesmente uma pessoa racional que decidiu delinquir porque ele observou que ele teria vantagem tendo essa conduta frente aos custos que ele absorveria ou que ele poderia absorver da sua conduta. Até porque, se nós pensarmos, nenhuma dessas duas teorias, por exemplo, justificariam os crimes de colarinho branco, né? Pessoas que cometem corrupção. Porque não dá para dizer que, por exemplo, um deputado, um empresário, um juiz, um promotor, enfim, qualquer pessoa, um servidor público qualquer, um particular qualquer aqui, particular qualquer a gente já entraria já muito geral, o servidor público geral também. Mas, em geral, por exemplo, juízes, promotores, deputados, senadores, governadores, não são pessoas mentalmente debilitadas, né? E também não são pessoas oprimidas, né? Então, por que eles cometeriam um crime? Né? Por que a corrupção ela é endêmica em alguns lugares? Gary Becker tem uma explicação muito simples, porque naqueles lugares a probabilidade deles serem presos e condenados e pagarem por seus crimes é muito baixa. Então, compensa você ser corrupto. Né? Então, se você tem grande possibilidade de amealhar poder financeiro, poder político e não ser punido por isso, bom, então a conduta, os incentivos estão do lado da delinquência, né? Você é incentivado a delinquir, é incentivado a se corromper e corromper terceiros, porque você vai conseguir ter proveito da sua conduta com muito pouco risco de ser penalizado. Então a teoria econômica do crime, a teoria econômica do direito penal, ela tira de lado essa parte subjetiva e ela traz essa conotação mais fria de utilidade, ou seja, de benefícios versus custos, que vai definir a conduta delitiva daquele agente, certo? Então, nós partimos do pressuposto de que as pessoas, em geral, são seres humanos racionais e que essa decisão de delinquir, ela é também uma decisão racional, assim como todas as outras que nós vamos tomar de acordo com os incentivos do ambiente. Então, se existem incentivos que se existem incentivos no sentido de aumentar os benefícios de um crime e reduzir os seus custos, não há dúvida de que nós teremos uma incidência de crimes maior naquela sociedade. Por outro lado, nós temos como uma abordagem necessária, aliás, como uma consequência necessária, o fato de que, se nós temos seres humanos tomando decisões, analisando benefícios e custos das suas condutas, nós podemos, de alguma forma, modificar essa relação aqui. Ou reduzindo os custos, ou reduzindo os benefícios, ou aumentando os custos. Certo? Se eu digo que as pessoas, que os criminosos, eles olham para aquelas variáveis, benefícios e custos, e tomam suas decisões, se eu disser que isso ocorre, significa que, se eu mexer nessas variáveis, se eu manipular essas variáveis de alguma forma, através da atuação do Estado, por exemplo, eu vou tirar a atratividade, eu vou diminuir a utilidade, eu vou diminuir o bem-estar ou torná-lo negativo numa conduta criminosa. Então, se eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de modificar a incidência criminal numa sociedade. E vejam que esse tipo de abordagem econômica, ela traz uma solução muito mais fácil, entre aspas, para o crime, do que simplesmente dizer que as pessoas são, por exemplo, vingadores sociais, né? Porque eu precisaria modificar todo o sistema econômico, modificar toda uma realidade nacional para eu ter algum efeito no crime, né? Se eu digo que as pessoas são doentes, são dementes mentais, aí
torna a resolução ainda mais difícil, porque eu não tenho como saber a priori, né, a pessoa que não se enquadra em sociedade até ela cometer um crime, por exemplo, né? Então, ou eu teria um estado policial vigiando todo mundo a todo momento, ou o crime seria sempre ou a prevenção, ou perdão, não haveria uma prevenção eficaz do crime, seria sempre uma atuação repressiva do crime. Já a análise econômica do direito penal, a teoria econômica do crime, ao trazer essa percepção, ao trazer esse argumento de que os benefícios e custos são analisados, a partir do momento que eu consigo modificar esses benefícios e custos, eu consigo também influenciar nessa criminalidade. Da mesma forma, ou num raciocínio semelhante ao que foi desenvolvido, por exemplo, no direito dos contratos e no direito de propriedade. Então, se eu reduzo os custos de transação, se eu modifico aquelas variáveis que são analisadas quando as pessoas tomam suas decisões econômicas e eu favoreço aquelas decisões, eu também posso modificar os fatores que estão presentes nessa conjuntura atual para modificar a incidência do crime, certo? E quais são esses fatores principais que o direito penal ele consegue manipular? Tá? De que forma o direito penal ele consegue atuar dentro dessa lógica de custos e benefícios? Como eu falei para vocês, eu poderia buscar reduzir os benefícios, né? Então, por exemplo, se eu tiver menos gente com dinheiro, eu tiro a atratividade do roubo, né? Então, se todo mundo for pobre, vai ter menos gente querendo roubar, né? Porque não vai ter muita coisa aqui para ser proporcionada, ok? Então, se eu consigo fazer isso, eu estou melhorando bastante essa equação. Só que é muito mais fácil nós atuarmos pela via dos custos. E esses custos, como nós já antecipamos, eles são compostos pelas sanções, ou seja, as penas, e são compostos pelas probabilidades ou pela probabilidade de uma punição, certo? Que é a aplicação da pena. Quando nós manuseamos essas variáveis, nós aumentamos, nós majoramos os custos e dessa forma nós conseguimos tornar menos atrativa a possibilidade de delinquir. Alguém imagina, por exemplo, uma maneira de mexer os pauzinhos e influenciar em alguma dessas duas coisas? Alguma medida, vamos supor, se vocês fossem nomeados secretários de segurança de um estado. Alguma medida que vocês poderiam tomar visando mexer em alguma dessas variáveis? Pessoal, a Constituição não permite mais pena de morte, prisão perpétua. Não, beleza. Eu acho que o preso deveria pagar pela estadia dele dentro da cadeia, e não o contribuinte. Então, aqui nós tivemos uma série de possibilidades, né? Por exemplo, pena de morte, prisão perpétua, algum tipo de custo, né? Da prisão, alguma coisa desse tipo, né? Então, não vou entrar no mérito, tá, pessoal? Por isso eu falei, pode falar qualquer coisa aqui, não vou entrar no mérito da gente analisar subjetivamente qualquer uma dessas alternativas, mas não há dúvidas de que se você se você eleva, majora uma pena que antes era, sei lá, de 20 anos para uma pena de morte, não há dúvida de que muita gente vai pensar duas vezes, né, antes de delinquir. Vejam que nesse momento eu não estou analisando se essa deve ser a conduta ou não. O que nós estamos analisando é essa relação mecânica, ok? Entre o ato de delinquir mediante uma abordagem econômica e o que nós podemos fazer, né, para diminuir essa probabilidade de delinquir. Todas essas sugestões de vocês, elas vieram pelo lado das sanções. Então, sem dúvida, pena de morte e prisão perpétua são aumentos nas sanções, aumentos nas penas que nós vemos hoje.
Uma outra maneira é a gente aumentar a certeza ou a probabilidade de punição. Por exemplo, efetivo policial, o processo penal, né? Você ter algum tipo de, deixa eu pensar aqui em termos de probabilidade de punição, algum aparato, como a gente tem, por exemplo, de disque denúncia, né? Então, uma série de coisas que podem ser feitas também para fazer essas pessoas, por exemplo, ter uma lista pública das pessoas condenadas por corrupção, porque o crime de corrupção, às vezes o custo social dele é o mais elevado para o agente, né? Quando eu falo de um empresário, de um político, né? Ele ser exposto publicamente por aquilo, esse é um custo que às vezes não é meramente monetário, não é meramente de pena de morte, né? Então, de morte, sanções de encarceramento. Então, a gente poderia pensar em coisas que aumentassem outros tipos de custos. Por exemplo, multa, ok? Etc. Mas o mais importante nesse caso é que a gente tenha como assim, como pano de fundo, o entendimento, né, de que, mediante a abordagem da análise econômica do crime, nós temos que aqueles agentes, eles vão realizar uma espécie de cálculo, tá? Então, eu vou pegar do lado positivo os benefícios, do lado negativo os custos. Se os benefícios aumentam, os custos diminuem, o resultado ele é mais positivo. Se os benefícios permanecem estáveis, mas os custos aumentam muito, esse resultado ele é menos positivo ou ele é negativo. E cada agente criminoso ele vai ter aquele limiar de decisão, né? De forma geral, a gente tem uma média, mas cada um vai ter aquele limiar de decisão. Às vezes, para um tipo de bandido, roubar para ter R$1.000 não vale a pena. Para outro, é um grande roubo, né? Mas por isso que, quando nós olhamos para o lado dos custos, é onde nós devemos operar. Porque a gente tem que tentar trazer esse custo para um nível que seja, de forma geral, inadequado para a maioria daqueles criminosos. Quando nós olhamos para isso, basta a gente pensar, pô, professor, então é só a gente subir o máximo de pena, ter o máximo de efetivo policial. A questão é que, como nós estamos falando de economia, nós não podemos perder de vista que todos os recursos eles são escassos, né? Então, o objetivo da análise econômica do direito penal não vai ser eliminar completamente o crime, mas trazer uma abordagem, como nós falamos anteriormente, eficiente. Ou seja, mediante as ferramentas que eu tenho, mediante as possibilidades que eu tenho, o orçamento que eu tenho, que é possível destinar para essa área, qual é a solução ótima? Ou seja, qual é o melhor nível de criminalidade que eu consigo, né? Melhor nível no sentido de mais baixo possível, com os recursos que eu tenho hoje. Ou seja, de que forma eu consigo tornar essa abordagem do direito do Estado ao crime eficiente. Porque é claro que eu não vou poder colocar um policial em cada esquina. Seria ótimo, porque aumentaria a probabilidade de pegar, né, os criminosos disso, assim, de uma maneira absurda, né? Ficaria quase certo que todo mundo seria preso se eu tenho um policial em cada esquina, mas eu não tenho como ter um policial em cada esquina, né? Se eu tiver um policial em cada esquina, não vai ter professor, não vai ter médico, enfermeiro, não vai ter ninguém, porque vai todo mundo ser policial, certo? Além disso, os recursos financeiros para puxar uma máquina muito grande, eles são elevados, tá? Então, nós temos sempre limitações. Entrando, embora não seja o objetivo, mas entrando na seara por exemplo, das sugestões que foram dadas, imaginem uma pena de morte. Imaginem que a gente pode elevar a pena de morte, mas eu tenho um sistema criminal de processo e julgamento, né? Eu tenho um sistema de punição que ele é falho. Imagina eu sair matando um monte de gente em nome do Estado, aplicando a pena capital, mas perceber que eu errei no processo, né? Nós vemos alguns casos aí ao longo do ano, né? Não me vem nenhuma cabeça, mas teve um recente que passou no Fantástico. Imagina aplicar uma pena capital de maneira equivocada, né?
E aí, aqui no Brasil, pela nossa dificuldade de aplicar pena, provavelmente a gente ficaria postergando isso para evitar os erros. Então, assim, às vezes, a pena capital não é o mais eficiente do ponto de vista criminal. E vejam que eu não estou olhando pelo lado da justiça. Como eu falei inicialmente, embora seja complicado, mas a abordagem do direito penal pela economia tenta a todo momento buscar justamente esse impacto da eficiência e não da justiça. Não é que a pena e o aparato policial, vejam que esse ponto aqui ele é essencial, tá? Vejam que a pena e o aparato policial, o aparato de processo, julgamento e punição, ele, sob a ótica da análise econômica do direito, não deveria ser, num primeiro momento, de retribuição ao mal causado. É claro que, do ponto de vista ético, uma pessoa que matou a outra seria justo se ela fosse morta, certo? Então, eu matei uma pessoa injustamente. Se me matassem injustamente, do ponto de vista ético, nós teríamos condutas equivalentes. Não seria uma desproporção você matar um criminoso que matou uma outra pessoa de maneira injusta, ok? Do ponto de vista ético, sem maiores aprofundamentos, ok? Mas até que ponto isso dissuadiria o crime? Aumentar todas as penas seria, a princípio, ok, mas até que ponto isso dissuadiria o crime? O grande ponto da análise econômica do direito penal não é retribuir o mal que foi causado, não é promover uma reparação ética, mas é simplesmente trazer um nível de dissuasão, ou seja, desencorajar o crime no melhor patamar possível. Então vejam que isso pode ser injusto se eu, por exemplo, chegar à conclusão que uma pena de 10 anos desestimula os homicídios. Poxa, professor, mas e quem foi assassinado? Pois é, só que do ponto de vista econômico, é melhor você calibrar em 10 anos, porque isso já vai diminuir muito o crime. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Que eu inventei agora, não tem nenhuma pesquisa nesse sentido. Por outro lado, pode ser que as pesquisas e a abordagem econômica cheguem a algum tipo de resultado que um crime de furto deveria ser punido com 10 anos de cadeia. Poxa, mas é desproporcional você ter um furto e ter essa penalidade. Perfeito, mas principalmente para análise econômica do direito, o que nós buscamos, ela é uma solução ótima de dissuasão. Eu quero impedir o crime, ok? Eu quero fazer com que as pessoas não cometam crime e não necessariamente punir aqueles que cometeram de maneira justa, ok? Essa é a primeira preocupação. O ideal, obviamente, é juntar as duas coisas. Ter um nível de punição ótimo, um nível de punição que traga uma solução ótima para a quantidade de crimes que são cometidas e que consigam, de certa forma, reparar aquele dano que foi causado. Porque aí nós vamos tentar chegar a um equilíbrio, né, entre essa parte da punição e a parte entre a parte da prevenção ao crime e a parte da reparação. Porém, nós temos que visar sempre a eficiência como um primeiro aspecto dessa abordagem da teoria econômica do crime. Fala, Ismael. Professor, eu dei esse exemplo aí da pena de morte e prisão perpétua, porque, assim, o Brasil parece que faz tudo o contrário, né? Incrível. Aí o senhor está falando aí da pena, aumento de pena. Mas a gente pode ver também os benefícios que os criminosos têm, né? São muitos no Brasil. Aí o que eu pensei na hora que eu dei esse exemplo? O Brasil recentemente vem pegando, assim, vem adaptando para o ordenamento nosso vários institutos despenalizadores dos Estados Unidos. E aí pega essa parte boa, assim, né, digamos assim, entre aspas, boa para o criminoso,
e as penas mais rígidas, uma metodologia, né, de policiamento mais rígido, assim, eles não pegam. Então, acaba assim, acaba incentivando o crime. E aí, no ponto de vista assim, econômico, isso aí é ruim para o Brasil, né? Porque o investidor lá fora, uma empresa grande, vê isso também. Sim, não, sem dúvida, porque, como nós falamos, se o que nós estamos adaptando, ele reduz só os custos do criminoso, não faz muito sentido, né? Só isso, né? Então, realmente tem que haver uma adaptação para a realidade brasileira. Agora, veja só uma abordagem lá nos Estados Unidos, está causando muita polêmica, tá? Em alguns estados, os crimes pequenos, por exemplo, de furto, eles não estão sendo mais punidos praticamente. Em algumas cidades já não tem punição para crime de furto. Por quê? Fizeram uma pesquisa, né, alguns estudos, etc., e chegou-se à conclusão de que o custo do criminoso preso pelo crime de furto, vamos supor, ele era um custo total, tá, da ordem, vamos supor aqui, de 500 milhões de dólares, tá, em algum lugar. E o custo dos produtos furtados era de, sei lá, 100 milhões de dólares. Então, a sociedade ela tinha um custo de 500 milhões e ela tinha... a sociedade tinha um custo para manter aqueles criminosos de 500 milhões, enquanto o prejuízo social era da casa de 100 milhões. Então, essas cidades, elas passaram, alguns estados permitiram, essas cidades adotaram, eles passaram a não punir esses crimes. Na aula que vem eu vou trazer um vídeo até mostrando isso. Essa pode ser uma conclusão, né, da análise econômica do direito penal, que a gente tem que avaliar sempre, né? Na verdade, a análise econômica do direito ela é uma contribuição para a matéria do direito, não necessariamente a verdade absoluta, né? Mas essa é uma conclusão possível, da mesma forma como você falou, a gente pode estar trazendo, às vezes, importando alguns institutos, algumas práticas de outros ordenamentos jurídicos que lá podem fazer sentido, que para a gente não podem, ou ainda que façam sentido econômico, cabem outras abordagens, tá? Por exemplo, será que a gente está olhando, uma hipótese, será que a gente está olhando para o custo de curto prazo aqui do furto, e aí, ok, está sendo ok no sentido econômico, está sendo justificável, porque você está tendo um líquido aqui de 400 milhões, né, de recursos que estão sendo economizados pela sociedade, mas será que no longo prazo isso aqui, essas pessoas que estão furtando hoje, daqui a pouco estão cometendo crimes muito maiores, e aí o custo social vai ser maior, né? Então cabe sempre, né, essa abordagem. A ideia da análise econômica do direito é sempre trazer elementos, né, que possam contribuir para a abordagem do direito e não necessariamente ser a opinião e ser a última escolha. Mas é bom trazer esse tipo de provocação e sempre de participação, tá, Ismael? Porque dá ensejo a uma série de discussões. E aí me ocorreu um exemplo aqui, que eu vou colocar aqui na aula, e aí vocês vejam só, eu vou criar uma situação hipotética que eu já coloquei em outras turmas, eu não lembro se eu falei aqui. Então imaginem uma sociedade em que nós temos, por exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro, que nós chamamos de forma leiga de sequestro, né? Quando você rapta uma pessoa para cobrar quando você rapta uma pessoa para você cobrar um resgate, né? Então imagine como numa sociedade ABC nós temos esse crime explodindo, tá? Subiu muito o número de crimes de extorsão mediante sequestro. E aí, para conseguir coibir essa prática, né? Vamos supor que esse número tenha ido de 100 por ano para 300 por ano, tá bom? Nesse lugar, esse crime ele é punido com uma reclusão de 10 anos, ok? E aí, eu já falei desse exemplo aqui, pessoal? Eu já dei esse exemplo aqui, não, né? Não, professor. Eu acredito que não. Tá. E aí, vamos supor que os deputados, senadores daquele local, daquela sociedade, eles se reuniram e eles chegaram eles propuseram, né, uma solução. Então, a partir de agora, eles se reúnem e mudam a lei, e aí o crime
de extorsão mediante sequestro passa a ter pena equivalente ao crime de homicídio. Qual seja essa pena? 55 anos de reclusão para começar, tá? Essa é a pena mínima, tá bom? De 55 anos. Então, a reclusão aqui, no mínimo, de 55 anos. E aqui também é o mínimo, tá? 10 anos era o mínimo lá. Então, eles aumentam essa pena mínima, tá? De 10 anos para 55 anos, ok? Essa foi a única alteração introduzida pela lei. E aí, o que nós observamos? Os crimes de extorsão mediante sequestro, eles despencam de 300 para 50. Mas os crimes de homicídio, eles sobem, por exemplo, de 100 para 110. E a polícia percebe também que uma parte dessas vítimas de extorsão mediante sequestro, elas são assassinadas ao final desse crime. Tá? O que vocês acham que poderia explicar essa ocorrência nessa sociedade? Alguém tem um palpite? Ismael? Maria Fernanda? Participaram hoje? Michele? Participou hoje? Fala aí, pessoal. Chuta aí. Eu caí não, né? Vocês estão aí, né? Alguém tem uma hipótese? Pessoal, pode falar sem medo de errar. A ideia aqui é a gente... Inclusive, pode ser que a gente pegue, né, o gancho de alguma opinião para poder prosseguir. Show de bola, cara. Matou a charada. Impunidade, isso aí. Matou a charada. Exatamente. Se nós estamos falando de uma pessoa que ela vai ter, como, por exemplo, eu tenho sequestro, tá? Eu tenho extorsão mediante sequestro. O que eu estou tendo aqui de benefício nessa conduta? Eu estou tendo dinheiro, né? Que eu estou sequestrando para poder pegar dinheiro da família, de quem quer que seja. E quais são os meus custos aqui? A pena, que vai ser avaliado com a possibilidade de cumprir a pena. Certo? Dentre os diversos fatores que podem me levar a cumprir a pena, está ser capturado pela polícia, né, ser processado, julgado, etc. Mas um dos fatores que com certeza vai contribuir bastante é se você for preso, capturado e a vítima te reconhecer, né, como o sequestrador. E aí, nesse caso aqui, ele está diante de um custo para extorsão mediante sequestro de 10 anos, certo? E a possibilidade de ser pego. No caso da vítima reconhecer ele, né, de toda forma, ele está aqui há 10 anos. E se ele matar essa vítima, bom, então vocês vejam que nesse momento A aqui, tem momento A e momento B. Nesse momento A, se ele matar a vítima, ele tem 10 anos de prisão pelo crime dele, que ele pegaria se ele fosse preso, mais 55 se fosse homicídio. Então, o custo dele, naquele momento de extorsão mediante sequestro, ele é muito baixo, é só 10. Se ele comete as duas condutas, é 65, ok? É um salto muito grande. É uma diferença colossal. Por isso que quando você tem um crime de menor potencial e outro de maior potencial, a pessoa ela vai realizar um outro cálculo mental para saber se ela avança com um tipo penal mais gravoso, que a pena seria muito maior.
A partir do momento que ele já está aqui embaixo, arcando com um custo de 55 anos, para ele vai acabar sendo indiferente. Porque você imagina que se essa pessoa tiver 20 anos, 30, 40, 55 anos, já é a perspectiva de passar o resto da vida na cadeia. Então ele já não tem mais a perder. O custo do crime dele já está muito elevado. Ele vai buscar, nesse caso, o benefício de não ser localizado, o benefício de não ser, pego, né? Aumentar a probabilidade de não ser pego. E aí ele tem um incentivo indireto para matar aquela vítima. Esse é um dos motivos pelos quais nós não temos, um dos motivos do fato de nós não termos todos os crimes com pena máxima. Né? Porque aí se você bota furto com a pena igual de latrocínio, é mais fácil matar a pessoa e roubar o pertence dela para ela cair no chão morto, certo? Se eu coloco roubo e furto com a mesma pena, é mais fácil chegar já mediante violência, obrigando aquela pessoa a me entregar, certo? Se eu coloco a lesão corporal gravíssima igual a leve, ao invés de dar um soco em alguém, eu pego uma barra de metal e sento na cabeça dela, ok? É por isso que nós temos essa distinção, né? Essa gradação entre as penas, porque mentalmente isso faz diferença para o agente. E aí vocês veem que isso não é tão trivial, né? Quando a gente está estudando a matéria, isso não é tão nítido, mas é um dos argumentos que reforça essa abordagem econômica do crime, tá? De dizer que as pessoas realizam esses cálculos mentais para poder decidir o que elas vão fazer em relação à sua conduta criminosa, de cometer crime ou não. Beleza? Pessoal, ficou claro? Entendido bem essa matéria de análise econômica do direito penal? Acho que das nossas matérias específicas é a mais legalzinha até agora, né? Eu, pessoalmente, sempre gostei muito de direito penal. Então, é uma matéria que me traz bastante... eu gosto muito de ministrar essa parte da análise econômica do direito. Para a aula que vem, pessoal, a gente vai... Deixa eu só olhar aqui o calendário que eu até... Nós temos a 2 no dia 22, né? Então nós temos uma aula, revisão e a prova, tá? Na aula que vem nós vamos finalizar essa etapa aqui do direito penal. Eu vou tentar avançar com vocês para uma teoria que é muito utilizada no direito, na análise econômica do direito, que é a chamada teoria dos jogos, tá? Mesmo que a gente não explore muito o tema, eu gostaria de pelo menos falar a respeito dela com vocês, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Estamos todos na mesma página? Beleza. Pessoal, já tirei aqui o print da tela, tá? Com a presença. Então, todo mundo liberado. Nos falamos na semana que vem. Já mandei esse material para vocês, tá? Um abraço.